Oi, queria compartilhar com você algo especial que Deus falou comigo nessa manhã enquanto eu lia, meditava na palavra e quero compartilhar com vocês. Deus colocou no meu coração de compartilhar. Quem conhece o canal Amiga Bíblia sabe que eu sempre preparo os vídeos num capricho e tudo mais, preparo, estudo bastante, mas senti do coração de fazer um vídeo no improviso aqui. E eu sempre escrevi os comentários Amiga Bíblia, sempre gravei os comentários Amiga Bíblia, como se eu tivesse minha amiga conversando aqui, as minhas amigas, né? Conversando, e eu queria fazer nesse formato mesmo assim, porque foi algo especial que o Senhor falou no meu coração e queria compartilhar com você. Nós estamos fazendo a leitura de Provérbios, né? Um dia a gente lê um capítulo, no outro dia a gente repete o outro capítulo. Começamos no final de 2023 e hoje era a leitura do Provérbios 19. E eu já tinha preparado alguns versículos para compartilhar hoje, amanhã, mas quando eu fui ler novamente, Deus falou algo tão profundo comigo e eu queria compartilhar com você. Fica comigo, assiste aí se você quiser ouvir o recado do Senhor, porque eu creio que seja para você também. Diz assim, Provérbios 19, versículo 2, o comecinho do versículo 2 diz assim: não é bom ter zelo sem conhecimento. E isso me lembrou na hora um versículo que eu compartilhei com a Isabel, minha amiga, no começo da semana, e eu compartilhei com ela um texto que está em Romanos 10, e depois fui fazer outras coisas, a gente acabou não conversando mais, e a gente combinou que a gente ia falar sobre isso, mas acho que Deus tinha o tempo apropriado para a gente conversar e talvez para eu compartilhar com vocês também. Se você tiver com a sua Bíblia, ou se não, presta atenção aí, guarde bem. O Provérbios diz assim: não é bom ter zelo sem conhecimento. Né? Então, guarde bem essa palavra, zelo e conhecimento. Em Romanos 10, Paulo escreve sobre isso. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Por isso testemunho que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Portanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. Você está assistindo esse vídeo, eu quero que você pense primeiro que esse vídeo é para você, porque a gente tem a tendência de querer vestir a carapuça na outra pessoa. Mas eu quero que você pense primeiro que esse vídeo é para você, porque esse vídeo foi para mim. E eu tô compartilhando com você, e depois você vai poder compartilhar com alguém também, ou ajudar alguém que está nessa situação, né? Nós, aqui no nosso Brasil, nós somos mulheres cristãs. E nós temos zelo por Deus, nós conhecemos Jesus de uma maneira, às vezes, muito superficial, né? Mas eu quero guardar para você, assim, o que Deus falou profundamente no meu coração. Zelo e conhecimento. Eu fui até procurar sobre o que quer dizer a palavra zelo. Zelo é uma dedicação profunda. É uma atenção, eu até escrevi aqui, é um empenho, é um cuidado. Muitas vezes nós temos a nossa vida cristã com cuidado, com dedicação. Talvez você, como eu, vá na igreja todos os domingos ou vai no dia de semana. Você lê a Bíblia todos os dias. Isso é importante, são rotinas espirituais importantes para nós. Mas não adianta ter o zelo pelas coisas de Deus, de ir para a igreja, ou de ler a Bíblia, ou até de fazer boas obras, sem ter o conhecimento do Senhor. Aqui, ressalta bem em Provérbios, foi escrito pelo sábio Salomão, não é bom ter zelo sem conhecer. Aqui Paulo fala dos judeus. Não vão pensar que os judeus são só os judeus em si, mas vamos pensar no nosso contexto. Muitas vezes nós somos cristãos que temos zelo pelas coisas de Deus, pelas causas de Deus, pelos rituais religiosos, né? Pelos nossos costumes, mas às vezes nosso zelo não se baseia no conhecimento. Paulo é muito claro aqui. Os judeus, como muitos cristãos de hoje em dia, eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não tem a ver com o que realmente a palavra diz. Aqui, o projeto Amiga Bíblia começou para ajudar mulheres que queriam buscar a Deus, mas não sabiam por onde começar. Mas quantas de nós buscamos a Deus em outro lugar? A propaganda aqui, ou qualquer coisa, não é só para você ler a Bíblia, mas é muito mais que isso. É que você viva a palavra de Deus. E que você busque conhecer em Oséias, um texto que eu gosto muito, 3, diz assim...
Deus falando assim, o meu povo foi destruído, Oséias 3:6, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. O evangelho verdadeiro da palavra de Deus está se perdendo. Então, existe tantas coisas misturadas com coisa de igreja, com coisa de Deus, né? Gente, tantas pessoas que usam a internet de maneira boa também, mas colocam em meio a outras coisas que não tem nada a ver com Deus, um versículo bíblico. E nós pensamos que aquilo é coisa de Deus, né? Mas continua aqui comigo. Oséias 6:3 diz assim, é um chamado. Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos para conhecê-lo. E diz assim, versículo 6, pois desejo misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Quantas vezes nós oferecemos ao Senhor rituais, coisas vazias, mas isso não vem direto do nosso coração. Nós fazemos com zelo, com boa intenção, mas sem o conhecimento do que Deus espera de nós. Os judeus, usando um exemplo aqui, eles davam o dízimo até das ervinhas que nasciam ali no jardim deles. Mas o seu coração não era voltado a conhecer realmente o Senhor. Eles colocavam as suas regras, como diz em Romanos 10, acima das regras de Deus. Eu quero que você pare um pouco para pensar. Será que a sua vida, que você se esforça, porque se você está vendo esse vídeo, você está se esforçando para querer buscar mais de Deus, mas será que a sua vida, o que você se esforça para fazer, realmente é o que agrada a Deus? Você conhece o Senhor? Tem coisas na minha vida que eu não gosto, mas só as pessoas íntimas de mim conhecem que eu não gosto disso. Às vezes eu vou na sua casa, você vai servir uma refeição para mim, e eu vou olhar, ai meu Deus, eu detesto comer isso. Mas você vai fazer com boa intenção para mim, mas eu não gosto. Talvez nós estamos fazendo com boas intenções coisas para Deus, mas intimamente, quem conhece intimamente o Senhor, ele não gosta dessas coisas. Nós precisamos pensar sobre isso. A Bíblia diz que é pecado muitas coisas, mas a Bíblia diz também, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Também deixar de fazer algumas coisas que o Senhor nos pede também é pecado. E fazer algumas coisas que nos foram ensinadas, às vezes, com boas intenções, também é errado. Nós precisamos pensar, independente da sua religião, aqui a gente não prega religião, prega a palavra de Deus, mas repense nos seus rituais religiosos, na sua maneira de ir na missa, ou de ir no culto, ou de oferecer dedicação ao Senhor. Será que isso realmente tem agradado a Deus? Mas eu peço do fundo do meu coração que você não ouça você mesma, a sua voz interior. Sim, está certo eu ajudar as pessoas. Sim, está certo, Jesus manda isso. Ame a Deus sobre todas as coisas. O próximo como a ti mesmo, você precisa dessa cesta básica, precisa ajudar as pessoas. Mas eu não estou dizendo só sobre isso. Eu quero abrir meu coração para você assim de maneira profunda. Talvez tentar transmitir em palavras o que o Senhor falou comigo. Se você tem zelo por Deus, não adianta ter zelo pelas coisas de Deus sem ter o conhecimento de quem é Ele. E aqui fala, conheçamos o Senhor em Oséias, prossigamos em conhecer. E Ele continua, eu não quero holocaustos e sacrifícios. Eu quero misericórdia. Eu quero que vocês me conheçam. Eu não quero que vocês vivam uma vida qualquer religiosa. Eu quero que vocês me conheçam em intimidade. Separe um tempo do seu dia para ouvir a voz de Deus, ler a Bíblia. Não ouça a sua voz. Ouça a voz do Espírito Santo, mas em primeiro Deus fala de formas sobrenaturais. Ele fala através de vídeos que eu estou tentando gravar para você, mas ele fala através da palavra de Deus. Tire os seus conceitos. Às vezes nós temos paradigmas, nós temos rituais, nós temos hábitos espirituais que são bons também. Eu não estou falando que isso é ruim, mas às vezes não tem nada a ver com o que Deus espera de você. Às vezes nós temos os hábitos de ler 10 capítulos da Bíblia por dia, mas se você não meditar e não colocar em prática, não vai adiantar nada. A gente fala aqui, né, que a gente tem que ler a Bíblia todos os dias, meditar no que leu. Quer dizer, pensar profundamente e colocar em prática. Só ler a palavra não adianta, é um passo importante, mas às vezes só ler isso se torna um ritual. Isso torna um sacrifício de você acordar todo dia de manhã para ler a Bíblia, mas se você não meditar no que você leu e isso não transformar a sua vida, não vai adiantar. Ler a Bíblia, ir para a igreja, num culto, numa missa, não é isso que vai abençoar em si a sua vida. Não estou falando para você não ir, mas eu estou dizendo para você que isso tem que transformar a sua vida. Pense em você primeiro nesse sentido.
Pense o que você tem feito, que às vezes é um ritual em si, não que você deve deixar de fazer, mas talvez a intenção deve ser diferente. Eu tô lendo a minha Bíblia porque eu quero conhecer mais a Deus, o que Ele espera de mim, eu quero que Ele me fale o que eu devo deixar de fazer, o que eu devo fazer. Peça, Senhor, abre meus ouvidos, eu quero ver claramente a Tua palavra, como Ele fez isso comigo em Provérbios hoje. O texto de Provérbios, eu já li Provérbios 500 vezes, mas saltou os meus olhos hoje. O zelo sem conhecimento. Você possa pensar em você primeiro, mas também ajudar outras pessoas a repensarem sobre isso, sobre a sua vida religiosa, não só de ir na igreja, mas de viver. Eu estou fazendo isso porque agrada a Deus, para garantir um lugar bom no céu. Um exemplo. A gente aprende desde pequeno que boas obras salvam. Faz isso que o Papai do Céu gosta, não faz isso que o Papai do Céu não gosta. Mas a palavra de Deus diz que o zelo sem conhecimento leva à morte. Se a gente não entender e não conhecer o que Deus quer para nós, nós podemos ter uma vida religiosa impecável, de ir na igreja todos os dias, de ler a Bíblia todos os dias, mas nós não seremos salvos. Porque Paulo fala, Cristo é o final, é a justificação de todo aquele que crê. Entende isso? É Cristo, não são as boas obras. Nós nunca vamos ser dignos de merecer a salvação. Em nenhum lugar da Bíblia diz que se você fizer uma coisa boa, vai apagar uma coisa errada. Tá vendo como é importante a gente buscar conhecimento? Porque a gente aprende isso, a gente comete um pecado, a gente dá uma oferta, dá um dízimo, faz um sacrifício e isso paga. Em nenhum lugar diz isso. Quem pagou o preço por nós foi Jesus na cruz. Por isso que eu quero dizer para você do fundo do meu coração, busque o conhecimento de Deus. Continue sempre tendo zelo e respeito e dedicação pelas coisas de Deus, mas busque conhecer o Senhor. Busque ler a Bíblia todos os dias com intencionalidade. Senhor, fala comigo, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo neste dia, através desse texto que eu estou lendo. Porque Deus fala, abra seus ouvidos, abra seu coração. Não faça apenas por um ritual, apenas por zelo por Deus, que isso é bom, mas o zelo sem o conhecimento não é o suficiente. Paulo falava, eu fico triste pelos meus irmãos, eles têm zelo por Deus, israelitas, eles sabiam decor o Velho Testamento. Mas eles faziam aquilo por um ritual. Será que nós, cristãos de hoje, também não estamos fazendo tantas coisas por rituais e não realmente de coração ao Senhor? Pense sobre isso. Que o Espírito Santo complete essa mensagem, como falou comigo, eu tentei transmitir em palavras, mas que Ele complete a mensagem no seu coração. Ore ao Senhor, Senhor, fala comigo, o que o Senhor tem mostrado para mim, o que eu tenho feito, o que eu acho que te agrada, está totalmente contra o que você espera. Abre meu entendimento, Deus, e esteja preparada, tenha coragem e seja ousado, para fazer o que Deus vai falar para você, ou deixar de fazer o que Deus. Talvez seja realmente ter uma vida religiosa verdadeira. Talvez seja não ter uma vida cristã só na sua casa, mas participar em comunidade. Cristo criou a igreja, Ele quer que nós congregamos em igreja. É saudável isso. Procure uma igreja verdadeira, se você ainda não conhece, que explique da palavra de Deus, que ensine da palavra. Mas eu quero dizer para você, busque o conhecimento profundo. E conhecimento não se é encontrado em 2 minutos, em 10 minutos. O conhecimento é uma caminhada. O conhecimento exige tempo. Que você dedique seu tempo não só para o zelo de hábitos ou de rituais ou de costumes, mas que você dedique o seu tempo com zelo, mas para buscar conhecimento do Senhor através da palavra. Que o Senhor complete o que eu falei, que eu creio que foi do Espírito Santo mesmo, mas que Ele complete no seu coração e te dê entendimento de coisas profundas, porque Ele quer que você o conheça. Ele não está com as suas mãos encolhidas, Ele está com as suas mãos estendidas, e Ele está disposto a ensinar e revelar coisas maravilhosas para quem o busca com humildade. Não busque o Senhor pensando, eu já sei o que tem que fazer, eu já sei, Deus. Não, busque o Senhor, Senhor, eu não sei de nada, eu preciso do seu conhecimento, eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua orientação, eu quero esquecer o que de repente eu aprendi que não era de acordo, ou quero que o Senhor me confirme que o que eu estou fazendo é de acordo. Busque o Senhor enquanto se pode achar, invoque-o enquanto Ele está perto, deixe as coisas erradas de lado e busque o Senhor, caminhar no caminho do Senhor.
Que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia lindo, abençoado, na presença do Senhor. Ó, um grande abraço bem apertado e fica firme com Jesus, buscando conhecê-lo cada dia mais.